Olá! O Plano Brasil Sem Miséria, lançado pelo governo federal, tem 3 eixos: transferência de renda, inclusão produtiva e garantia de acesso aos serviços. Serviços como educação, como saúde. E um dos braços desse plano é agrícola. Para nos explicar como vão funcionar essas ações voltadas principalmente para o público rural, eu recebo hoje, aqui no Estúdio Rural, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. Muito obrigada, ministra, pela sua presença. Obrigado você, estamos às ordens. Ministra, vocês sabem quem é esse brasileiro que está no campo e que faz parte desse grupo dos brasileiros em situação de pobreza extrema? Como ajudá-los a sair dessa situação? O importante é entender que nós estamos lançando um plano numa situação muito especial. O Brasil é um Brasil que cresce, um país que cresce de forma sustentável. Nós hoje estamos construindo um plano para o Brasil Sem Miséria, para erradicar a extrema pobreza no país em 4 anos, tendo esse cenário. Nós, ao longo desses últimos anos, tiramos 28 milhões de pessoas da pobreza, incluímos 36 milhões de brasileiros na classe média, mas, apesar de todo esse crescimento, nós continuamos tendo 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no país. Metade dessa população está no campo. Portanto, a ideia do plano é organizar um conjunto de ações do governo federal para que o Estado brasileiro, governo federal, estados, municípios, o conjunto das universidades, setor privado, possa estar olhando para essa população e garantindo que essa população se inclua nesse país, que é um país cheio de oportunidades. Como você disse, nós temos uma parte da população, uma parte do plano é voltado para a população no campo. Isso é importante porque não só porque metade dos brasileiros em extrema pobreza está no campo, como a situação de pobreza no campo é bem mais rude do que na cidade. Para você ter uma ideia, a cada 4 pessoas que moram no campo, 1 está em extrema pobreza. E isso a senhora diz é uma média em todo o país ou direcionada para a região norte-nordeste, aquela região do semiárido, que a gente sabe que ali a situação é bastante grave, em especial pela questão climática também de solo? Nós temos, dos 16 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, 7 milhões e meio estão no campo. Desses, 5 milhões estão no Nordeste e 1,5 milhão está no Norte. Portanto, de fato, a pobreza se concentra, a pobreza, principalmente no meio rural, se concentra, de fato, no Nordeste brasileiro, e nós temos uma parcela dessa população também no Norte. Ministra, eles precisam do quê? São produtores, são pessoas que estão nas suas terras produzindo, são trabalhadores rurais, boias frias, que trabalham para outra pessoa. O que eles precisam para sair dessa situação de extrema pobreza? Nós temos grandes linhas, nós temos 3 tipos de público, por isso nós temos ações diferenciadas para esses 3 conjuntos. De um lado, nós temos agricultores familiares, concentrados tanto no Norte, no Nordeste, mesmo em outros estados brasileiros. Nós temos população extremamente pobre também no Sul, no Sudeste, mas, como eu te disse, a maioria está no Nordeste. A grande maioria são agricultores familiares, ou tem pouca terra, ou tem terra em locais com difícil acesso à água, difícil acesso a outros serviços, difícil acesso ao mercado, e, portanto, nós estamos organizando um conjunto de ações para dar suporte para essas famílias que têm terra, mas que não têm um conjunto de outros meios. Então, nós estamos entrando com assistência técnica especializada para esse público, nós estamos entrando com fomento, que é um recurso a fundo perdido, R$ 2.400, divididos em 4 parcelas. Por então, família? Por família. Um recurso a fundo perdido. Estamos entrando com insumos, semente de qualidade distribuída pela Embrapa, estamos entrando com muda, estamos entrando também com água, onde nós temos difícil acesso à água, e com energia elétrica, onde Luz para Todos ainda não chegou. Então, a nossa perspectiva é com esse conjunto de ações que envolve um apoio técnico e tecnológico, porque nós estamos contratando agentes de assistência técnica voltados para o perfil de cada grupo de agricultores. Então, nós não estamos contratando um técnico do sul do país para dar assistência técnica no Nordeste. Sim. Se determinada região é especializada em produzir feijão, ou milho, ou caprinocultura, nós estamos contratando técnicos voltados, que conhecem aquela região, que conhecem tecnologia, que possa dar esse suporte e apoiar essas famílias a melhorar a forma como vem produzindo.
estamos entrando, como eu te disse, com recursos a fundo perdido, portanto, dinheiro mesmo para apoiar, seja a compra de equipamentos, seja uma melhoria na própria plantação, e entrando com semente de qualidade e entrando com essa agenda. Nós acreditamos que essas famílias vão aumentar a sua produção. Portanto, no caso do campo, não se trata somente de apoio como o Bolsa Família. Nós também estaremos com o Bolsa Família. Exatamente. O Bolsa Família continua. Parte dessas famílias que moram no campo tem direito ao Bolsa Família, ainda não recebe, portanto vão receber. Mas parte dessas famílias, mesmo com o Bolsa Família, não conseguem ter renda suficiente para melhorar a sua produção. Por isso a nossa ideia é aumentar a produção. Aumentando a produção, nós temos uma estratégia que envolve desde aumento da compra da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos e outros programas públicos, como um acordo que nós estamos fechando com a rede privada, em especial de supermercados, mas outros atores, para que também passem a comprar de forma organizada e sistemática da agricultura familiar. Portanto, nós estamos organizando uma estratégia, por isso que a gente diz que é uma estratégia de inclusão produtiva, que prevê que essas famílias melhorem de renda, aumentem sua produção, se insiram no mercado, seja vendendo para o setor público, seja para o setor privado. E com isso nós temos um ganha-ganha de todo mundo. Nós vamos ter essas famílias saindo da situação de pobreza, um aumento da produção de alimentos no Brasil, maior oferta de produtos de qualidade para a população. Portanto, uma estratégia que beneficiará a todos. O desafio é enorme, porque a senhora só explicando que esse pedaço do plano já dá para notar, e todos nós sabemos, que a produção agrícola ela é feita em etapas, e essas pessoas estão carentes do básico. Muitas vezes a regularização fundiária, assistência técnica, a semente e depois a etapa da comercialização. Por onde começar, ministra? Como viabilizar isso a curto ou médio prazo? Nós não temos como começar no Brasil todo, todas as ações ao mesmo tempo. Mas nós já começamos. Ontem saiu a primeira chamada, que é um tipo de licitação que nós estamos fazendo, contratando os técnicos que vão prestar assistência técnica para 10 mil famílias, que são as primeiras 10 mil famílias neste processo crescente de construção. Começamos pela assistência técnica. Começamos pela assistência técnica. Qual é a perspectiva? Que esses técnicos, né, técnico de nível superior, técnicos de nível médio, que possam acompanhar essas famílias, portanto, não é só chegar lá, levar semente, dar uma orientação, eles vão acompanhar essas famílias ao longo de 2 anos, a cada etapa, incluindo novas tecnologias, apoiando as famílias, melhorando a forma como eles produzem. Eventualmente eles até vão continuar produzindo a mesma coisa, só que com acesso a informações que permitam que melhore a sua produção. Então, a nossa avaliação é que no campo, aumentar a capacidade dessas famílias é principalmente dar um apoio técnico, mas direcionado para... Nós estamos tratando de famílias muito pobres, né, Carolina? Não estamos falando de médios agricultores. Realmente são famílias que têm pouca terra, que produzem de forma rudimentar. Às vezes nem para subsistência, é isso? Muitas vezes passam fome, certo? Portanto, se a gente conseguir elevar a produção dessas famílias, nós vamos melhorar até a situação de autoconsumo, mas a nossa perspectiva é que essas famílias se insiram numa rota que seja uma rota de mercado. Como identificar, a senhora falou num número X de famílias. Quem vai escolher, ministra, quem serão essas famílias que num primeiro momento receberão esse atendimento? Nós estamos começando o trabalho. Primeiro nós temos informações recentíssimas, que são informações do censo, né, do IBGE, do censo 2010. Essas informações, primeiro, permitiram que a gente conhecesse esse universo de forma muito específica. Segundo, nós temos informações do próprio Cadastro Único e informações, no caso do campo brasileiro, nós temos informações muito ricas do próprio PRONAF. PRONAF-B, por exemplo, que é voltado para famílias de agricultores de baixa renda. Nós estamos cruzando esses 3 grandes bancos de dados, o Cadastro Único do Bolsa Família, os dados do IBGE, os dados do PRONAF, além de outros cruzamentos que nós estamos fazendo, como, por exemplo, informações que nós temos da rede de ONGs, das próprias igrejas. Nós estamos cruzando vários cadastros e, com isso, vamos ter informações detalhadas. Nós, no entanto, estamos começando o calendário de acompanhamento dessas famílias pelo óbvio, no caso do campo, que
que é seguindo o calendário agrícola. Não tem cabimento a gente iniciar por quem vai estar produzindo por último. Então, as chamadas que nós fizemos ontem, né, as licitações, né, entre aspas, que nós abrimos ontem, para as primeiras 10 mil famílias, elas organizam o calendário já no Nordeste. Então, elas começam no norte de Minas e numa parte da Bahia, que é onde começa o calendário agrícola no Nordeste no final do ano. Porque nós vamos contratar essas equipes, essas licitações demorarão até setembro, então nós estamos num processo um tipo de licitação, concurso que nós estamos fazendo, contrataremos essas equipes em setembro, em outubro. A partir daí você entra com apoio técnico, aí sim com as sementes, aí sim com o fomento e com as demais ações. Então, estamos escolhendo essas famílias, num primeiro momento olhando o calendário agrícola para poder otimizar o recurso público e nossa capacidade de gestão também. E, como eu te disse, nosso projeto é um projeto para 4 anos, portanto não podemos fazer tudo de uma vez só. E a gente vai explicar mais no segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Hoje eu converso aqui no Estúdio Rural com a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campião. Eu não demoro.